Olá, sejam mais uma vez bem-vindas e bem-vindos ao nosso canal Aliteração. Hoje é segunda-feira, dia de Mundo Aliteração. E eu quero dizer a vocês que eu estava nos últimos dias aí passando por alguns momentos de crise relacionada ao conteúdo que a gente está fazendo aqui no canal. E por quê? Porque eu pensava assim, puxa vida, a gente está vivendo um momento tão terrível no país, né, com essa questão da pandemia descontrolada, as questões econômicas, as questões políticas. E eu aqui falando sobre arte e literatura. Então isso realmente me fez refletir um pouco sobre essas coisas. Por um lado, pode ser interessante a gente ter esses espaços que falam de coisas diferentes, né? Nós já somos bombardeados o tempo todo com informações sobre a pandemia, números, pessoas falando na internet, em vídeos no YouTube e na internet de forma geral, a imprensa falando sobre pandemia, política, economia e tal. E eu não estou aqui fazendo uma crítica a quem fala sobre isso, acho importante falar sobre isso, a gente precisa ser informado, né? A gente precisa ter realmente essas reflexões, que são reflexões urgentes sobre a nossa situação. Então não é uma crítica a isso. Mas é isso, a gente é tão bombardeado aí com essas questões diariamente, né, o tempo todo, apesar de eu achar que em muitos casos ainda tem uma espécie de subnotificação de números, enfim, a gente ainda tem que conviver com notícias distorcidas, fake news, essas coisas todas, né? Mas pode ser bom ter alguns espaços onde a gente pelo menos dá um refresco, né? Fala sobre outras questões. E mesmo não só enquanto consolo, né, enquanto um espaço de refresco, mas também não esquecendo que apesar de serem coisas menos urgentes, existem outras reflexões que são importantes também, né? Nesse período a questão da pandemia, da saúde, da economia é mais urgente, mas existem outras questões aí que podem ser analisadas. Então, talvez seja bom ter esses espaços. Entretanto, eu fico, às vezes, me sentindo um pouco alienado a tudo isso, né? Principalmente eu que sempre tive a arte como um instrumento de militância política, me sinto um pouco, às vezes, alienado, né? Falando de coisas que não têm... E me questiono se realmente as coisas que eu estou falando têm alguma importância nesse momento. Enfim, mas essas crises são naturais... também não é uma crise tão grande assim tal. Mas eu resolvi falar dela para vocês porque, em função dessas reflexões que eu tenho feito nos últimos dias, eu resolvi trazer para o vídeo de hoje um assunto que tem relação com pandemia, com política, enfim, com economia, e tem relação com arte também. Nesse final de semana que passou agora, o excelentíssimo senhor secretário de Cultura, secretário nacional de Cultura, Mário Frias, aquele ator com uma carreira consolidadíssima, né, no teatro, no cinema e na televisão, ator de altíssima competência, postou no Twitter um trecho, uma cena do filme A Lista de Schindler. E no trecho do filme falavam as pessoas, os judeus falavam algo do tipo, mas nós somos trabalhadores essenciais e tal. E esse excelentíssimo senhor quis usar essa cena do filme para fazer uma analogia às restrições de circulação e às políticas de isolamento social, criticando, né, como é praxe nesse governo ou nesse desgoverno, enfim, nessa coisa que a gente tem no país, criticando as políticas de isolamento social. Bom, A Lista de Schindler, para quem sabe, né, todo mundo sabe que é um filme que fala sobre os campos de concentração, enfim, sobre a questão do nazismo na Segunda Guerra Mundial. Prontamente o Museu do Holocausto fez uma postagem rebatendo, né, criticando veementemente essa postagem do Mário Frias sobre, né, fazendo essa analogia das políticas de isolamento social com a questão dos judeus no Holocausto, enfim, que é um absurdo mesmo, né?
tentar fazer essa analogia. Aliás, é isso, né? As pessoas desse governo parece que têm um fetiche com a questão do nazismo, né? Porque volta e meia esse povo faz alguma alusão, né, a alguma coisa do período nazista, enfim. Essas pessoas precisariam ser estudadas pela psicanálise, porque tem algum fetiche mal resolvido aí. E aí o Mário Frias foi rebater a crítica que o Museu do Holocausto fez, falando, não, porque, veja, eu estava lá, eu fiz uma analogia, cabe, mas de forma nenhuma é um desrespeito a vocês, os judeus, né? E aí ele comete a pérola de escrever a palavra trecho, quando ele vai falar de trecho do filme, eu escolhi o trecho do filme e tal, e ele escreve trecho com X. Então, para a gente ter uma ideia do nível das pessoas com quem a gente está lidando no governo federal, né? E aí, em virtude disso, desse fato, do tweet, dessa coisa toda de mais uma vez um agente do governo federal fazer uma alusão ao nazismo e tudo mais, eu comecei a refletir sobre outras questões ligadas à cultura, um pouco mais recuadas no tempo, mas ainda atuais, né? Então, por exemplo, no final do ano passado e no início desse ano, entre dezembro de 2020 e janeiro de 2021, o governo Bolsonaro desaprovou projetos que já tinham sido aprovados pela Lei Rouanet, né? Então, esses projetos já tinham sido aprovados, já tinham recebido autorização para captação de recursos e foram desautorizados a captar recursos. E aí você vai ver quais são os projetos. Por exemplo, entre eles tem o Plano Anual de Ações do Instituto Vladimir Herzog, ou um filme que vai falar sobre a ditadura militar. Então a gente percebe que o governo faz é censurar mesmo quem vai falar principalmente sobre o período da ditadura militar, porque uma das políticas desse governo é fazer um revisionismo histórico negando, né, a ditadura militar. O Bolsonaro nega a ditadura militar desde a época que ele era deputado. Então a gente vê como existe aí uma prática, né, uma política de revisionismo histórico, e aí a gente vê essas críticas ao isolamento, às políticas de isolamento social, aos governadores, enfim, toda a campanha contra a vacinação que o próprio presidente fez esses meses todos, o fracasso que está sendo a política de vacinação, né, a campanha de vacinação no Brasil tem sido até agora um estrondoso fracasso, né? A gente leu essa semana aí que pouco mais de 50% dos primeiros grupos prioritários, trabalhadores de saúde, idosos acima de 80 anos e indígenas, foram vacinados até agora, depois de 50 dias de vacinação. Quer dizer, nem o grupo prioritário principal, primeiro, foi vacinado totalmente. Então, esse fracasso, tudo isso a gente percebe que, mais do que incompetência, existe realmente esse projeto político por trás. E aí, na semana passada, se não me engano, na sexta-feira, dia 12, a Secretaria Nacional de Cultura baixa uma portaria absurda, que coloca regras na Lei Rouanet que não tem o menor sentido, né? Que é assim, só serão aprovados projetos que prevêem a presença de público. Olha isso, né? Quer dizer, em mais uma atitude para atacar as políticas de isolamento social, o governo federal baixa uma portaria dizendo que só serão aprovados na Lei Rouanet projetos que prevêem a presença de público e cujos proponentes sejam de localidades, cidades, estados, em que não haja nenhuma política de restrição de circulação de pessoas. Bom, antes de entrar no mérito dessa portaria, no absurdo que é essa portaria, é necessário a gente dizer que não existe nenhum respaldo legal para ela, né? A gente tem aqui no Brasil uma coisa chamada hierarquia de leis. Uma lei municipal não pode se sobrepor a uma lei estadual, que não pode se sobrepor a uma lei federal, enfim, e que nada pode se sobrepor à Constituição. E uma portaria é um ato administrativo do Poder Executivo, só. Então ele não pode se contrapor a uma lei. E não existe na Lei Rouanet nenhum parágrafo, nenhuma linha que restrinja
algum tipo de projeto cultural de ser financiado pela lei. Então, primeiro, essa portaria ela não tem nenhuma fundamentação legal. E segundo, ela é um absurdo, porque veja, num momento como esse, você restringir a presença de público, nem em cidades que estão adotando medidas menos, até em cidades que estão adotando medidas menos rígidas de isolamento, teatros não estão abertos, né? Museus só com a hora marcada, agendados. Agora, então, que a gente está vivendo um período de restrição maior, então isso também parou. Quer dizer, você tira toda uma possibilidade de inúmeros produtores culturais apresentarem projetos e poderem trabalhar por uma portaria que não faz o menor sentido. E fora isso, percebam um absurdo. Ah, não, mas tudo bem, teatro não precisa ser virtual, visita virtual, museu não serve para nada. Mas essa portaria impede, inclusive, por exemplo, gravação de um CD, publicação de um livro, porque isso são projetos que naturalmente não precisam da presença de público. Eu não preciso de público para publicar um livro, para lançar um CD. Então percebam que é uma portaria completamente absurda, que não tem nenhum respaldo legal e que só reforça a ideia de que esse governo não é incompetente, não. Esse governo tem uma política de destruição de tudo. Veja, uma portaria que se sobrepõe e que se contrapõe a uma lei carrega atrás disso a ideia de que a lei não tem muita importância. Esse governo ele quer destruir tudo, inclusive as leis. Então eu queria saber o que vocês pensam sobre isso, o que vocês acham disso e dizer que a crise, mesmo que não tenha passado, a minha crise existencial, mesmo que não tenha passado, não vai impedir que eu continue gravando os vídeos e nem vai fazer com que eu dê uma guinada grande no canal, porque não sei se para vocês tem sido importante esses vídeos que eu tenho feito, mas para mim tem sido um aprendizado muito grande, certo? Eu espero que todas e todos tenham gostado, comentem aí o que vocês acham de tudo isso que eu falei, se inscrevam no canal, visitem nosso blog, curtam nossas redes sociais, ajudem a gente aí a continuar esse trabalho que a gente tem feito com carinho, com cuidado e sempre pensando na importância que ele pode ter para as pessoas. Tá bom, gente? Valeu, até semana que vem. Tchau, tchau.